Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui com o canal Química do Mecânico. E hoje o assunto escolhido foi camada de valência. É um assunto muito recorrente nos vestibulares e concursos. Camada de valência. O que é que o aluno vai saber o que é camada de valência? Primeiro vamos definir. Camada de valência é a capacidade que o átomo tem de doar, partilhar elétrons para fazer ligações. Então é sempre a última camada. Essa é a camada de valência que o átomo tem essa capacidade de doar elétrons, de receber ou de partilhar para fazer ligações. Então é isso que chama-se camada de valência. Nós vamos dar aqui alguns exemplos de ligações. Quando se fala em camada de valência, logo nós estamos falando de ligações químicas, que são covalentes, iônica e metálica. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, nós temos aqui o hidrogênio, bem aqui o hidrogênio. O hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência. Então fica muito mais fácil o hidrogênio doar esse elétron para outros elementos. Ele tem um elétron na camada de valência, então ele vai doar dois. Ele vai se transformar em dois hidrogênio. Aí o que é que ele faz? Ele vem aqui para o oxigênio. O oxigênio pertence ao grupo 16, portanto sua camada de valência é 6. O que é que o oxigênio faz? Ele vai pegar dois hidrogênios para então fazer essa ligação covalente. Quando ele pega dois hidrogênios, é lógico que nós vamos ter aqui H2O, que é a água. Aí o que acontece? O hidrogênio vira cátio e o oxigênio vira ânion, porque ele doou, ele ficou negativo. Ele recebeu, ele ficou negativo. Então o que acontece? Fica mais fácil ele pegar dois hidrogênios do que ele doar os 6 elétrons para o hidrogênio. Então aí se deu a ligação covalente, que é a ligação mais simples que tem, que é a da água. Vamos então dar mais um exemplo. Agora um exemplo de ligação iônica. Vamos para aqui. Eu tenho aqui o sódio. É isso? Sódio? Na. O sódio tem um elétron na camada de valência. Não é isso? O que é que ele vai fazer? Ele vai doar esse elétron para então fazer uma ligação iônica. Ele vai doar para quem? É óbvio que ele vai doar para o grupo 17, porque todos os elementos do grupo 17 têm 7 elétrons na sua camada de valência. O que acontece? Quando esse cloro pega o Na, que é o sódio, aí ele fica completo. Ele completou o octeto. Quando ele completa o octeto, aí fica NaCl. Um elétron do sódio e os 7 elétrons do cloro. Ficou o octeto, completou a ligação. O que é que nós temos? NaCl, que é nada mais, nada menos do que o cloreto de sódio, então chamado sal de cozinha. Viu como é que acontecem as ligações? Essa ligação iônica? Vamos dar mais um exemplo para o aluno ver como acontece na prática as ligações químicas. Eu tenho aqui, por exemplo, o carbono. Não é isso? Eu tenho aqui o carbono. Olha o carbono aqui. Carbono pertence ao grupo 14. Então está dando para o aluno ver bem. 14. Quantos elétrons o carbono tem na camada de valência? É óbvio que ele tem 4. Então o que acontece? Ele vai doar esses 4 elétrons para 4 cloro. Então, 4 cloro. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência, não é isso? Então, quando ele doa esse elétron para cada cloro, para ele terminar o octeto, vai ficar 4 cloro e 1 carbono. Então você tem o tetacloreto de carbono. Essa ligação que existiu aqui entre carbono e cloro. Então, recapitulando. Carbono, 4 elétrons na camada de valência. Então ele vai doar 4 elétrons para quantos cloro? 4. Então fica tetracloreto de carbono. Se deu a ligação. O que é que vai acontecer? O carbono vai virar cátion, que ele ficou positivo, e o cloro vai virar ânion, porque ele ficou negativo, ele recebeu elétrons.
Então, cada vez que um átomo recebe elétron, ele fica negativo, porque o elétron tem carga negativa. Eu vou dar mais um exemplo de outra ligação, bem simples. Vamos ver aqui o potássio. Me acompanha aqui, Marcelo, e vai dando seu like aí nesse vídeo, que é muito interessante. Esse é um assunto muito recorrente nos vestibulares. Eu tenho aqui o potássio. Potássio é o quê? Metal alcalino, está aqui no grupo 1. Portanto, ele tem um elétron na camada de valência, não é isso? Pronto. Se ele tem um elétron na camada de valência, ele vai doar esse elétron para... O exemplo, ele vai doar aqui para o oxigênio. Pronto. O oxigênio pertence ao grupo 16. Só que o oxigênio vai precisar de quantos potássios para formar o octeto? É simples, gente. Se o oxigênio tem 6 elétrons, para ele completar o octeto, ele vai ter que precisar de 2 potássios. Então vai ficar o quê? Vai ficar KO2, que é óxido de potássio. O potássio vai ficar cátion e o oxigênio vai virar ânion, porque ele recebeu 2 elétrons dos 2 potássios. É assim que se dão as ligações químicas. Eu poderia mostrar muitos outros exemplos de ligações químicas, metálica, ligações covalentes e assim por diante. Só que basta o aluno saber que a camada de valência é responsável pela capacidade que os elétrons têm, os átomos têm, de doar elétrons para fazer as ligações. Então, deu para o aluno entender bem? Então, dê seu like aí no nosso vídeo, Química do Mecânico, para que você receba, então, novos vídeos com assuntos que são recorrentes em vestibulares e que, quando mostramos nessa tabela, eles se tornam bem mais simples, bem menos complicado do que nos outros assuntos. Então, dê seu like aí, se você gostou desse assunto, camada de valência. Muito obrigado e até o próximo vídeo.